O sol da manhã entrava pelas frestas da janela quando Antônio chegou em casa após o plantão no hospital. Médico respeitado em Ribeirão Preto, ele mantinha uma rotina rigorosa mesmo aos seus 55 anos. Guardou as chaves na mesinha de centro e foi direto para a cozinha, onde encontrou sua esposa, Helena, preparando o café. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno preenchia o ambiente. "Bom dia", ele murmurou, dando um beijo rápido na bochecha dela. "Cadê o Lucas?" "Ainda dormindo. Ontem ele chegou tarde da festa da faculdade." Helena respondeu sem tirar os olhos da cafeteira. Havia algo diferente em seu tom de voz, uma aspereza que Antônio raramente ouvia. Antônio sentou-se à mesa, folheando distraidamente o jornal local que Helena já havia separado. Notícias sobre a expansão do setor sucroalcooleiro e a nova temporada do Botafogo de Ribeirão Preto passaram despercebidas enquanto ele observava a postura tensa da esposa. "Tudo bem com você?", perguntou finalmente. Helena virou-se lentamente. Em suas mãos, um envelope pardo semi-aberto. "Encontrei isso no seu escritório quando estava limpando." Antônio sentiu o estômago afundar. Reconheceu imediatamente o envelope que havia escondido na última gaveta, atrás dos livros de medicina, há quase uma semana. "Você não deveria mexer nas minhas coisas, Helena. E você não deveria esconder coisas da sua esposa de 30 anos." Ela jogou o envelope sobre a mesa. "Quem é Mariana Campos, Antônio? E por que você está pagando a mensalidade da faculdade dela em São Paulo?" O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do relógio na parede da cozinha. Antônio passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso das noites sem dormir direito desde que receberá aquela carta. "Não é o que você está pensando." "Não? Então me explica por que tem uma moça de 22 anos te chamando de pai. Me explica por que você está mandando dinheiro para ela escondido. Me explica, Antônio, por que tem uma foto dela junto com esse pedido de ajuda financeira, e por que ela tem os mesmos olhos verdes que o Lucas." Antônio respirou fundo. O segredo que guardara por mais de 2 décadas estava finalmente exposto. Ele olhou para o corredor, certificando-se de que o filho ainda dormia. "Foi antes de conhecer você", começou ele, a voz baixa. "Eu estava no primeiro ano de residência em São Paulo. Tive um relacionamento breve com uma enfermeira, Regina. Terminamos quando vim para Ribeirão fazer especialização. Eu nunca soube que ela estava grávida." Helena sentou-se lentamente à sua frente, o rosto uma máscara de incredulidade. "E agora? Depois de 22 anos ela aparece assim, do nada?" "Regina faleceu há 2 meses. Câncer." Antônio passou a mão pelos cabelos grisalhos. "Mariana encontrou minhas cartas antigas, meu nome nos documentos dela. Me procurou porque está sozinha, Helena. Está tentando se formar em enfermagem, como a mãe. E você decidiu simplesmente ajudá-la sem me contar nada? Temos um filho, Antônio. Como você acha que o Lucas vai reagir sabendo que tem uma irmã?" "Eu ia contar", Antônio defendeu-se. "Só estava esperando o momento certo." Helena levantou-se bruscamente, virando de costas para ele. 22 anos, Antônio. Você teve 22 anos para ser honesto. Eu não sabia dela. Como poderia contar algo que nem eu mesmo sabia? Mas agora sabe." "Há quanto tempo, exatamente?" 1 mês. 2. Enquanto dormia ao meu lado todas as noites guardando esse segredo. O som de passos no corredor fez ambos se calarem. Lucas, de 24 anos, apareceu na porta da cozinha. Alto como o pai, com os mesmos olhos verdes, ele olhou confuso para os dois. "O que está acontecendo?" "Dá para ouvir a discussão do meu quarto." Helena e Antônio trocaram olhares. O envelope ainda estava sobre a mesa, exposto. "Filho, senta aqui", disse Antônio finalmente. "Temos algo importante para te contar." Lucas olhou desconfiado, mas puxou uma cadeira. Antônio sentiu o peso da revelação que estava prestes a fazer. A vida que construíra tão cuidadosamente em Ribeirão Preto, a família que amava mais que tudo,
tudo estava prestes a mudar. E não havia mais como voltar atrás. Lucas, ele começou, a voz trêmula. Você tem uma irmã. O silêncio na sala de estar era quase palpável. Lucas permanecia imóvel no sofá, os olhos fixos no envelope sobre a mesa de centro. Helena havia se refugiado na varanda, olhando para o movimento da rua sem realmente enxergar nada. Antônio, sentado na poltrona de couro que comprará quando se mudaram para aquela casa no bairro Jardim Sumaré, observava o filho, tentando decifrar sua expressão. Você está me dizendo que tem uma irmã que nunca conheci porque você nem sabia que ela existia? Lucas finalmente quebrou o silêncio, sua voz oscilando entre incredulidade e raiva. Exatamente isso, Antônio respondeu. Eu jamais esconderia algo assim de propósito. Lucas pegou a foto que havia caído do envelope. Uma jovem de cabelos castanhos e olhos verdes sorria timidamente para a câmera, em frente a um prédio da USP em São Paulo. A semelhança era inegável. Quantas vezes você já encontrou com ela? Apenas uma vez. Nos encontramos em um café perto da faculdade dela, há 3 semanas. Lucas levantou-se abruptamente. 3 semanas. E você não achou importante me contar? Filho, eu precisava processar tudo isso primeiro. Entender o que estava acontecendo, confirmar que ela realmente era minha filha. E confirmou como? Teste de DNA? Antônio fez que sim com a cabeça. Foi a primeira coisa que fiz. Precisava ter certeza. Helena voltou da varanda, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Seus olhos estavam vermelhos. O que mais você está escondendo, Antônio? Porque parece que não conheço mais o homem com quem me casei. Helena, por favor. Eu errei em não contar imediatamente, mas estava tentando proteger vocês. Proteger? Lucas riu sem humor. O de quê? De saber que somos uma família normal, com problemas como qualquer outra? Ou de saber que o grande doutor Antônio Meirelles não é tão perfeito quanto gosta de aparentar? Antônio sentiu o golpe das palavras do filho. Durante anos, havia se esforçado para ser um exemplo para Lucas. Médico respeitado, pai presente, marido dedicado. A imagem que cultivava no Hospital São Lucas, onde era chefe da cardiologia, era a mesma que mantinha em casa. Controlado. Responsável. Confiável. Não é justo, Lucas, ele murmurou. Não é justo? Lucas elevou a voz. Sabe o que não é justo? Essa moça crescer sem pai por 22 anos enquanto eu tinha tudo. Não é justo ela só te conhecer agora, quando a mãe dela morreu e ela não tem mais ninguém. Helena sentou-se ao lado do filho, colocando a mão sobre seu ombro. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, mas também uma calma que contrastava com a explosão de Lucas. Você está defendendo ela, observou, olhando para o filho. Lucas respirou fundo, tentando se acalmar. Estou defendendo a justiça, mãe. Ela é minha irmã. Uma irmã que eu nem sabia que tinha até hoje. E o que você quer que eu faça agora? Perguntou Antônio, sentindo-se encurralado pela reação inesperada do filho. Esperava raiva, sim, mas dirigida à existência dessa meia-irmã, não em defesa dela. Quero conhecê-la, Lucas respondeu sem hesitação. E quero que você faça o que é certo. O que é certo? A voz de Helena saiu mais aguda do que pretendia. Não vamos nos precipitar. Precisamos pensar nisso com calma. Calma. Lucas levantou-se novamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto que lembrava muito o pai. Essa garota está sozinha em São Paulo, lutando para se formar, enquanto estamos aqui nessa casa de 3 quartos com piscina discutindo se devemos ou não ajudá-la. Eu já estou ajudando, Antônio interveio. Estou pagando a faculdade dela, como você viu na carta. E onde ela mora? Com quem? Como está se sustentando além da faculdade? As perguntas de Lucas saíam em rajada. Antônio hesitou. Ela divide um apartamento com outras estudantes perto da faculdade. Trabalha meio período numa farmácia para cobrir as despesas básicas.
E você acha que isso é suficiente? Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Pai, você ganha mais num plantão do que ela em um mês inteiro. Helena levantou-se também, a tensão visível em seu rosto. Você quer que ela venha morar aqui, é isso? Na nossa casa? Não é isso que estou dizendo, mãe. Então o que, Lucas? O que exatamente você espera que aconteça agora? Helena raramente elevava a voz, mas agora seu tom era cortante. Essa moça aparece do nada, e de repente temos que reorganizar toda a nossa vida em função dela? Lucas olhou surpreso para a mãe. Essa moça não tem nome. Mariana. E ela é filha do papai, o que faz dela minha irmã e sua enteada, querendo ou não. Um silêncio tenso caiu sobre os três. Na parede, o relógio que Antônio ganhará dos colegas ao completar 20 anos de serviço no hospital marcava quase meio-dia. Lá fora, a vida continuava normalmente em Ribeirão Preto. Vizinhos voltavam do almoço de domingo, crianças brincavam na rua, um cachorro latia ao longe. Era como se um universo paralelo existisse do lado de fora daquela sala, onde nada havia mudado. Eu vou para São Paulo amanhã, Lucas anunciou de repente. O quê? Helena e Antônio perguntaram em uníssono. Vou conhecer minha irmã. E vou sozinho, acrescentou, olhando diretamente para o pai. Lucas, você tem aula amanhã, lembrou Helena. Posso faltar um dia. É mais importante isso. Antônio observava o filho com uma mistura de orgulho e apreensão. Lucas sempre fora decidido, firme em suas convicções. Era uma das qualidades que mais admirava nele. Mas agora, essa determinação estava voltada para uma situação que poderia mudar a dinâmica familiar para sempre. Pelo menos me deixe falar com ela antes, pediu Antônio. Preparar ela para te conhecer. E dar tempo para vocês combinarem alguma história? Lucas perguntou, a desconfiança evidente. Não é isso, Antônio protestou. Mas ela está passando por um momento difícil. Perdeu a mãe recentemente, está se adaptando a saber quem sou eu. Conhecer você é outro grande passo. Lucas pareceu considerar as palavras do pai. Por fim, assentiu com relutância. Tudo bem. Ligue para ela hoje. Diga que quero conhecê-la amanhã. Helena, que estivera observando a troca entre pai e filho, finalmente falou, a voz baixa e controlada. E depois? O que acontece depois de você conhecê-la? A pergunta pairou no ar, carregada de todas as implicações que nenhum deles estava pronto para enfrentar completamente. O que significaria essa nova pessoa em suas vidas? Como equilibrar as responsabilidades, os afetos, as lealdades? Não sei, mãe, Lucas respondeu honestamente. Mas não podemos simplesmente fingir que ela não existe. O terminal rodoviário de Ribeirão Preto estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. Trabalhadores, estudantes e viajantes se misturavam no vai e vem constante entre as plataformas. Lucas, com uma mochila nas costas e um café para a viagem na mão, olhava ansiosamente para o painel eletrônico. O ônibus para São Paulo sairia em 20 minutos. Havia dormido mal. Depois da discussão com os pais, a noite fora pontuada por telefonemas tensos entre seu pai e a recém-descoberta irmã. Antônio tentará dissuadi-lo, sugerindo que esperasse o final de semana, que deixasse as coisas se acalmarem primeiro. Mas Lucas sabia que se não fosse naquele momento, talvez perdesse a coragem. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da mãe, pegou o ônibus. Avisa quando chegar. Helena não tentará impedi-lo de ir, mas Lucas sabia que ela estava sofrendo. 27 anos de casamento, e agora isso. Ele teclou uma resposta rápida, estou na rodoviária. Embarco em 15 minutos. Te aviso quando chegar. Olhou novamente para o papel onde havia anotado o endereço do café onde encontraria Mariana. Um lugar chamado Bela Paulista, na Rua Augusta. Antônio explicará que era um local neutro onde já havia encontrado com ela antes. Neutro. Como se qualquer lugar pudesse amenizar o impacto do que estava acontecendo.
No ônibus, enquanto a paisagem do interior paulista passava veloz pela janela, de canaviais que se estendiam até o horizonte, pequenas cidades, postos de gasolina à beira da rodovia Anhanguera, e Lucas tentou organizar os pensamentos. O que diria a ela? Como seria esse primeiro encontro? Teria ela ressentimentos por toda a vida privilegiada que ele tivera enquanto ela lutava sozinha com a mãe? Perto do meio-dia, o ônibus entrou na capital paulista. O trânsito intenso, os prédios que pareciam alcançar o céu, a multidão apressada, tudo contrastava com a vida mais tranquila de Ribeirão. Lucas desceu na rodoviária do Tietê e pegou o metrô até a Estação Consolação, seguindo as instruções que pesquisara na noite anterior. Ao sair na Rua Augusta, sentiu-se momentaneamente desorientado. São Paulo tinha esse efeito sobre ele, visitará a cidade várias vezes, mas sempre se sentia pequeno diante de sua grandiosidade caótica. Consultou o mapa no celular e começou a caminhar, o coração batendo cada vez mais forte à medida que se aproximava do local do encontro. O Bela Paulista era maior do que imaginava, uma padaria e confeitaria movimentada mesmo naquele horário de almoço numa segunda-feira. Lucas parou na entrada, observando o interior através das grandes janelas de vidro. Foi quando a viu. Sentada numa mesa nos fundos, uma jovem de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo olhava distraidamente para o celular. Usava jeans, uma camiseta simples da faculdade de enfermagem e tênis. Não havia nada especial em sua aparência que chamasse atenção, exceto para Lucas. Porque ele via nela os mesmos olhos verdes que encontrava no espelho toda manhã. Mariana Campos. Sua irmã. Respirou fundo e entrou. Enquanto caminhava entre as mesas, ensaiou mentalmente como se apresentaria. Oi, sou Lucas, seu irmão. Não, soava estranho demais. Prazer, sou Lucas Meireles. Muito formal. Antes que pudesse decidir, já estava parado na frente dela. Mariana levantou os olhos do celular, e por um momento, ficaram apenas se encarando em silêncio. Ela foi a primeira a falar. Lucas? Ele assentiu, sem conseguir articular palavras. Tinha preparado tanto o que diria, e agora nada parecia adequado. Senta, ela convidou, indicando a cadeira à sua frente. A voz dela era mais grave do que Lucas esperava. Quer um café? Ou já almoçou? Café está bom, ele respondeu, finalmente encontrando a própria voz. Sentou-se, ainda observando-a, buscando reconhecer traços do pai nela, além dos óbvios olhos verdes. Quando a garçonete se afastou com o pedido, Mariana inclinou-se um pouco para a frente. Seu pai, e quer dizer, nosso pai, e ele disse que você insistiu em vir. Lucas notou o seu pai o corrigido rapidamente para o nosso pai. Ela também estava nervosa, tentando encontrar o equilíbrio nessa nova realidade. Eu precisava te conhecer, ele respondeu simplesmente. Descobri ontem sobre você. Não podia esperar. Mariana sorriu de leve, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu descobri há 2 meses, quando minha mãe faleceu. Encontrei as cartas antigas, algumas fotos. Seu nome estava na minha certidão de nascimento, mas minha mãe nunca falou muito sobre ele. Sinto muito pela sua mãe, Lucas disse, sentindo a inadequação das palavras diante da magnitude da perda dela. Obrigada. O café chegou, criando uma pausa oportuna. Lucas adicionou açúcar, mexendo lentamente enquanto organizava as perguntas que fervilhavam em sua mente. Como foi crescer, e sem ele? Perguntou finalmente. Mariana deu de ombros, um gesto que tentava diminuir a importância do assunto. Normal, eu acho. Minha mãe era enfermeira. Trabalhava muito, mas sempre deu um jeito de estar presente. Moramos em Piracicaba a maior parte da minha vida, só viemos para São Paulo quando comecei a faculdade. Piracicaba? É tão perto de Ribeirão. Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A ideia de que passaram anos vivendo a menos de 150 quilômetros de distância, sem nunca se conhecerem, parecia absurda. Ela concordou. Mamãe sabia que ele estava em Ribeirão. Acho que foi por isso que nunca quis se mudar para lá, mesmo tendo oportunidades de trabalho melhores.
Lucas tentou imaginar como teria sido a vida de Regina, criando uma filha sozinha, evitando ativamente a cidade onde o pai da criança construía carreira e família. Sentiu uma pontada de culpa, como se de alguma forma tivesse participado dessa injustiça, mesmo sendo apenas uma criança quando tudo aconteceu. Você está com raiva dele? Perguntou, sabendo que era uma pergunta difícil, mas precisando entender. Mariana ficou em silêncio por alguns instantes, considerando a resposta. Não sei, disse finalmente. No começo, sim. Quando descobri, fiquei furiosa. Com ele, com minha mãe por nunca ter contado, comigo mesma por não ter perguntado mais quando era mais nova. Mas depois. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. Depois pensei muito no que minha mãe diria. Ela nunca falou mal dele, sabe? Sempre disse que foi um relacionamento breve, que acabou naturalmente. Ela fez questão que eu não crescesse ressentida. Lucas observou a maturidade com que ela falava. Tinha apenas 22 anos, mas os olhos já carregavam uma sabedoria que só vem com as provações. E você? Ela perguntou de repente. Como você está lidando com isso? Com essa irmã que surgiu do nada. A pergunta pegou Lucas de surpresa. Estava tão preocupado em como ela se sentia que não havia realmente processado seus próprios sentimentos. Honestamente? Ainda estou em choque, admitiu. Minha vida inteira como filho único, e de repente tenho uma irmã. É, isso surreal. Mas ao mesmo tempo, parece que preenche um espaço que eu nem sabia que existia. Mariana sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Eu sempre quis um irmão ou irmã. Quando era pequena, pedia todo Natal. Aquela confissão simples quebrou algo entre eles. De repente, não eram mais dois estranhos tentando navegar uma situação impossível, mas duas pessoas descobrindo uma conexão que sempre esteve destinada a existir. Como é a faculdade de enfermagem? Lucas perguntou, genuinamente interessado. Pensei em fazer medicina como o papai, mas acabei escolhendo engenharia. E assim, por mais de 2 horas, conversaram. Sobre suas vidas, seus gostos, suas memórias de infância tão diferentes e ainda assim com pontos em comum. Descobriram que ambos odiavam Giló, amavam filmes de suspense, e tinham a mesma risada alta que chamava a atenção. Quando finalmente olharam para o relógio, já passava das 3 da tarde. Preciso ir trabalhar, Mariana disse, relutante. Entro na farmácia às 4. Lucas assentiu, sentindo-se igualmente hesitante em terminar aquele encontro. Posso te acompanhar até lá? Ela concordou com um sorriso. Enquanto caminhavam pelas ruas agitadas de São Paulo, lado a lado, Lucas sentiu uma certeza crescendo dentro dele. Essa conexão recém-descoberta era importante demais para deixar-se perder na distância ou nas complicações familiares. Mari, ele disse, usando o apelido que descobrira ser como os amigos a chamavam. O que você acha de vir passar um fim de semana em Ribeirão? Conhecer a cidade, conhecer. Hesitou, então completou, conhecer a família? Mariana parou de andar, olhando para ele com uma mistura de surpresa e apreensão. Sua mãe, e ela sabe que você está aqui? Sabe, Lucas confirmou. Ela está, e se adaptando à ideia. Mas vai te receber bem, tenho certeza. Não tinha realmente essa certeza. Na verdade, não fazia ideia de como Helena reagiria. Mas sabia que precisava tentar construir essa ponte. Vou pensar, Mariana prometeu, antes de se despedir com um abraço hesitante na porta da farmácia. Obrigada por ter vindo, Lucas. Significa muito. No ônibus de volta para Ribeirão, Lucas olhava pela janela sem realmente ver a paisagem. Pensava na irmã, na mãe, no pai, e em como equilibrar os laços de sangue com os laços construídos ao longo de uma vida inteira. Não seria fácil. Talvez fosse até impossível agradar a todos. Mas ao lembrar do sorriso de Mariana quando descobriram que compartilhavam o mesmo gosto musical, soube que valeria a pena tentar. Porque família, descobriu naquele dia, era algo muito mais complexo e mais bonito do que jamais imaginara. O ônibus chegou em Ribeirão Preto quando já era noite.
Lucas observou as luzes da cidade pelo vidro embaçado, uma estranha melancolia instalada em seu peito. Tinha conhecido sua irmã há poucas horas, mas a sensação era de que havia ganhado muito mais que um laço de sangue, havia encontrado uma parte de si mesmo que nem sabia estar perdida. Pegou um táxi na rodoviária e enviou uma mensagem para os pais avisando que estava a caminho. A resposta não veio. Durante toda a viagem de volta, seu celular permaneceu estranhamente silencioso. Normalmente, Helena mandaria várias mensagens perguntando se estava tudo bem, se tinha se alimentado, se o ônibus estava cheio. O silêncio era típico e, de certa forma, assustador. Quando o táxi parou em frente à casa no Jardim Sumaré, Lucas notou que apenas a luz da varanda estava acesa. Pagou a corrida e ficou alguns momentos parado na calçada, observando a fachada familiar que, de repente, parecia pertencer a um mundo do qual já não fazia mais parte completamente. Usou sua chave e entrou. Na sala, Antônio estava sentado na poltrona, um copo de uísque na mão, olhando para o nada. Levantou os olhos quando o filho entrou. Oi, pai. Como foi? Antônio perguntou, sem rodeios. Lucas largou a mochila no chão e sentou-se no sofá, exausto física e emocionalmente. Foi intenso. Ela é incrível, pai. Inteligente, forte. Parece muito com você. Antônio tomou um gole da bebida, digerindo a informação. Ela disse alguma coisa sobre mim? Sobre o que pensa de tudo isso? Ela está confusa, como todos nós. Mas não guarda rancor, se é isso que você está perguntando. A mãe dela nunca falou mal de você. Um suspiro profundo escapou dos lábios de Antônio. Lucas notou como o pai parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. As linhas ao redor de seus olhos estavam mais profundas, o cabelo grisalho mais desalinhado que o normal. Onde está a mãe? Lucas perguntou finalmente. Foi para a casa da sua tia Cecília. Precisava de um tempo para pensar. A notícia atingiu Lucas como um soco. Nunca, em toda sua vida, vira os pais dormirem separados. Mesmo nas piores brigas, que eram raras, o máximo que acontecia era um deles dormir no sofá da sala. Ela vai voltar, não vai? A pergunta soou infantil até para seus próprios ouvidos. Antônio deu de ombros, um gesto de impotência que não combinava com a figura forte e decidida que Lucas sempre associara ao pai. Espero que sim. Dê espaço a ela. É o mínimo que posso fazer depois de... Ele não completou a frase. Lucas foi até a cozinha e voltou com um copo d'água. Não havia jantado, mas não sentia fome. Sentou-se novamente, pensando em como compartilhar o que tinha em mente. Convidei a Mariana para passar um fim de semana aqui. Antônio arregalou os olhos. Você fez o quê? Ela precisa conhecer a família, pai. Vocês dois precisam se conhecer de verdade. E a mãe também precisa conhecê-la. Lucas, sua mãe mal está conseguindo processar tudo isso. Trazer a Mariana agora seria... Seria o quê? Difícil? Desconfortável? Lucas interrompeu, a irritação crescendo. E quanto a Mariana? Quanto tempo mais ela vai ter que esperar para ter um pai de verdade? Antônio colocou o copo sobre a mesa com mais força que o necessário. Estou tentando fazer o certo aqui, Lucas. Mas não posso simplesmente ignorar 27 anos de casamento e a mulher que construiu uma vida comigo. E não pode ignorar 22 anos de ausência da vida da sua filha. Lucas rebateu, levantando-se. Ela perdeu a mãe, pai. Está sozinha em São Paulo, trabalhando numa farmácia para conseguir pagar as contas enquanto estuda. Sabe o que ela me disse hoje? Que sempre quis um irmão ou irmã. Que pedia isso todo Natal. As palavras pairaram pesadas no ar entre eles. Antônio fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o golpe. Não foi minha culpa, ele murmurou. Eu não sabia dela. Eu sei, Lucas respondeu, o tom mais suave. E ela também sabe. Mas agora você sabe.
E o que vai fazer a respeito é sua responsabilidade. Naquele momento, o som de chaves na porta interrompeu a conversa. Helena entrou, o rosto pálido de cansaço. Parou ao ver Lucas e Antônio na sala. Você voltou, ela disse ao filho, um esboço de sorriso nos lábios. Lucas foi até ela e a abraçou forte. Achei que você tinha ido para a casa da tia Cecília. Fui, mas não consegui ficar lá. É a nossa casa, afinal. Helena afastou-se do abraço e olhou para o marido. Acredito que temos muito o que conversar. Os três sentaram-se na sala, o silêncio carregado de palavras não ditas. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Como ela é? Perguntou, surpreendendo tanto Lucas quanto Antônio. Lucas hesitou, não esperando essa pergunta da mãe. Ela é, e gentil. E estudiosa. Trabalha numa farmácia perto da faculdade. Tem os olhos do pai, e a mesma risada. Helena assentiu lentamente, absorvendo a descrição. E o que ela quer de nós, exatamente? Mãe, ela não está pedindo nada, Lucas defendeu. Fui eu quem insistiu em conhecê-la. Fui eu quem a convidou para vir aqui. Você o quê? Helena virou-se para Antônio. Você sabia disso? Acabei de saber, Antônio respondeu, levantando as mãos num gesto apaziguador. Lucas teve essa ideia sozinho. Helena levantou-se, andando pela sala. Vocês dois não entendem, não é? Não se trata apenas de conhecer essa moça. Estamos falando de mudar toda a dinâmica da nossa família. A dinâmica já mudou, mãe, Lucas respondeu com firmeza. No momento em que descobrimos sobre ela, tudo mudou. Agora só podemos decidir se vamos incluí-la ou não. Não é tão simples, Helena retrucou, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Não se trata apenas de aceitar ou não. É sobre como vou me sentir vendo a filha do meu marido com outra mulher sentada à minha mesa. Como vou explicar para a família, para os amigos? Lucas ia responder, mas Antônio fez um gesto para que ele se calasse. Levantou-se e foi até Helena, pegando suas mãos entre as dele. Eu entendo seu medo, ele disse suavemente. Também estou com medo. Mas não podemos deixar que o medo decida por nós. Helena puxou as mãos, afastando-se. Você diz isso porque não é você quem vai ter que lidar com os olhares, com os comentários. Ah, então seu marido tinha uma filha escondida por aí? Ele não sabia, mãe, Lucas interveio. Ninguém sabia. Nem mesmo a Mariana até a mãe dela falecer. Helena balançou a cabeça, frustrada. Isso não muda o fato de que agora todo mundo vai saber. E sabe o que mais me preocupa? O que isso vai fazer com você, Lucas? Comigo? Lucas perguntou, confuso. Sim, com você. Seu pai sempre foi sua referência. O grande médico, o homem respeitável. E agora? E agora ele continua sendo meu pai, Lucas completou. Um homem que está tentando consertar algo que nem sabia que havia quebrado. Isso só o torna mais humano aos meus olhos, mãe. Helena olhou para o filho, depois para o marido, e finalmente para as suas próprias mãos. Preciso de tempo. Não posso decidir isso esta noite. Ninguém está pedindo para você decidir agora, Antônio assegurou. Mas precisamos começar a pensar em como lidar com isso como família. A palavra família o pairou no ar, adquirindo um novo significado que nenhum deles havia considerado antes. Quem, exatamente, compunha a família Meirelles agora? Vou tomar um banho, Helena anunciou, encerrando a conversa por enquanto. Depois podemos pedir algo para jantar. Imagino que ninguém tenha cozinhado nada. Quando ela saiu da sala, Lucas olhou para o pai. Ela vai aceitar, não vai? Antônio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sua mãe é uma mulher forte, Lucas. Mais forte do que você imagina. Ela vai fazer o que é certo, no tempo dela. Lucas assentiu, querendo acreditar. Pegou o celular e viu uma mensagem de Mariana. Foi bom te conhecer hoje, irmão. Obrigada por ter vindo.
A palavra o irmão aqueceu seu coração de uma maneira que não esperava. Respondeu rapidamente: Foi incrível te conhecer. O convite para vir aqui continua de pé. Pense a respeito. Enquanto ouvia o som distante do chuveiro e observava o pai servindo-se de mais um drink, Lucas percebeu que nada seria como antes. E talvez, apenas talvez, isso não fosse necessariamente ruim. Os dias que se seguiram foram tensos na casa dos Meirelles. Helena havia retomado a rotina, mas a comunicação se limitava ao essencial. Antônio dormia no quarto de hóspedes, uma decisão tomada por ele mesmo como forma de dar espaço à esposa. Lucas ia e voltava da faculdade de engenharia, sentindo-se como mediador de um conflito para o qual não tinha solução. A única novidade era a constante troca de mensagens entre Lucas e Mariana. O irmão contava sobre Ribeirão Preto, enviava fotos do campus da USP local onde estudava, compartilhava histórias de infância. Ela respondia com relatos sobre seus plantões na farmácia, trabalhos da faculdade e memórias de sua vida em Piracicaba. Conversas aparentemente triviais que construíam, dia após dia, uma ponte sobre o abismo de 22 anos que os separava. Na quinta-feira, durante o jantar, um dos raros momentos em que os três se reuniam à mesa, Lucas limpou a garganta. Mariana aceitou vir para Ribeirão no próximo final de semana. O barulho dos talheres cessou. Helena e Antônio trocaram olhares rápidos. Ela vai ficar onde? Helena perguntou, mantendo o tom neutro. Pensei que poderia ficar no quarto de hóspedes, Lucas respondeu, evitando mencionar que este era onde o pai estava dormindo atualmente. Vou voltar para nosso quarto, então, Antônio disse para Helena, que apenas assentiu em silêncio. Ela vem de ônibus na sexta-noite e volta domingo, Lucas continuou. Pensei que poderíamos mostrar a cidade para ela no sábado. Talvez almoçar no seu Zezinho? O seu Zezinho era uma tradicional churrascaria da cidade, onde a família costumava comemorar ocasiões especiais. Acho melhor fazermos algo mais reservado, Helena comentou. Aqui em casa mesmo. Lucas notou o desconforto da mãe. Ela estava cedendo, mas em seus próprios termos. O que você acha, pai? Antônio parecia perdido em pensamentos. Sim, é uma boa ideia. Posso sair do plantão mais cedo na sexta para buscá-la na rodoviária. Ela prefere que eu vá, Lucas interveio rapidamente. Estamos mais e confortáveis um com o outro agora. Novamente aquela sensação de exclusão, percebeu Lucas. Seu pai queria uma oportunidade de aproximação, mas ele e Mariana já haviam formado um vínculo que os deixava de fora. Não era sua intenção, mas era a realidade. Claro, Antônio concordou, forçando um sorriso. Vocês jovens se entendem melhor mesmo. O restante do jantar transcorreu em silêncio. Mais tarde, enquanto ajudava Helena a guardar a louça, Lucas tentou sondar como a mãe realmente se sentia. Mãe, eu sei que isso não é fácil para você. Se quiser, posso cancelar. Não, Lucas. Não faça isso, Helena interrompeu, surpreendendo-o, já adiei demais o inevitável. Se ela é filha do seu pai, é parte da família, querendo eu ou não. Mas você não precisa sofrer no processo. Helena sorriu tristemente. Filho, a vida é assim. Às vezes a gente sofre para fazer o que é certo. Não seria justo com essa moça negar a ela a chance de conhecer o pai, a família que nunca teve. Fez uma pausa, enxugando as mãos no pano de prato. E, além disso, também quero conhecê-la. Ver que tipo de pessoa ela se tornou. Lucas abraçou a mãe, admirado com sua força. Te amo, mãe. Também te amo, filho. E não se preocupe comigo. Vou sobreviver a isso. A sexta-feira chegou mais rápido do que esperavam. Lucas saiu mais cedo da faculdade para buscar Mariana na rodoviária. O ônibus de São Paulo chegou pontualmente às 19h30. Entre a multidão que desembarcava, ele logo avistou a irmã. Carregava apenas uma mochila e parecia nervosa, olhando para todos os lados até encontrar o rosto familiar de Lucas. Ei! Aqui, ele acenou, caminhando em sua direção.
O abraço foi mais natural dessa vez, menos hesitante. Como foi a viagem? Lucas perguntou, pegando a mochila dela. Tranquila. Consegui adiantar alguns trabalhos da faculdade no caminho. Mariana parecia mais tensa do que tentava demonstrar. Como estão as coisas em casa? Lucas hesitou. Complexas. Mas todos estão se esforçando. No carro que pertencia a Antônio, mas que Lucas frequentemente usava, Mariana observava as ruas de Ribeirão Preto com curiosidade. Era uma cidade grande, mas com ares de interior, avenidas largas, muito verde, um ritmo diferente da capital. Então é aqui que você cresceu, ela comentou, mais para si mesma do que para o irmão. Sim. Não é São Paulo, mas tem seu charme. Amanhã te mostro o shopping, o campus, o bosque municipal. Mariana apenas assentiu, os dedos tamborilando nervosamente na alça da mochila. À medida que se aproximavam do bairro Jardim Sumaré, as casas ficavam maiores, os terrenos mais amplos, as ruas mais arborizadas. É aqui, Lucas anunciou finalmente, virando numa rua tranquila e parando em frente a uma casa de 2 andares com fachada em tons terrosos e um bem cuidado jardim frontal. Mariana olhou pela janela do carro, absorvendo cada detalhe. Era tão diferente do pequeno apartamento que dividia com colegas em São Paulo, ou mesmo da casa simples onde crescerá em Piracicaba. Aqui estava a prova material da diferença entre sua vida e a de Lucas. Você vem? Ele perguntou gentilmente, já fora do carro. Respirando fundo, ela saiu. Os poucos passos até a porta da frente pareceram uma longa caminhada. Lucas abriu com sua chave, e ambos entraram. Na sala, Antônio e Helena os aguardavam. O médico usava calça social e camisa, como se tivesse acabado de chegar do hospital, mas Mariana notou que o cabelo dele estava perfeitamente arrumado, provavelmente penteado minutos antes. Helena, por sua vez, vestia uma blusa simples e calça jeans, o cabelo castanho preso num coque discreto. Seu rosto estampava um sorriso educado, mas os olhos revelavam tensão. Mariana, Antônio foi o primeiro a falar, levantando-se. Bem-vinda à nossa casa. Ela assentiu timidamente. Obrigada por me receberem. Esta é minha mãe, Helena. Lucas fez as apresentações. Prazer em conhecê-la, senhora Meirelles, Mariana disse formalmente. Pode me chamar de Helena, a mulher respondeu com gentileza tensa. Deve estar cansada da viagem. Quer tomar um banho antes do jantar? Lucas pode mostrar onde é o quarto de hóspedes. Seria ótimo, obrigada. Lucas guiou a irmã pelo corredor até o quarto no final do primeiro andar. Era um espaço aconchegante, com uma cama de casal, um pequeno armário e uma escrivaninha. As janelas davam para o jardim dos fundos, onde uma piscina refletia as luzes externas. O banheiro é aqui ao lado, ele indicou. Toalhas limpas no armário. Fique à vontade. Quando Lucas saiu, Mariana sentou-se na beirada da cama, tentando processar o turbilhão de emoções. Ali estava ela, na casa de um homem que era seu pai biológico, mas que até pouco tempo atrás não passava de um nome numa certidão de nascimento. A mulher dele, que provavelmente havia como uma ameaça. O meio-irmão, que já tratava como amigo de longa data. Era surreal. Pegou o celular para mandar mensagem para uma amiga de faculdade, contando que havia chegado bem, quando notou um porta-retrato na mesinha de cabeceira. A foto mostrava Lucas adolescente ao lado de Antônio, ambos sorrindo em frente a um barco, vestindo roupas de pesca. Pai e filho em um momento de cumplicidade que ela nunca tivera. Afastou o pensamento amargo e foi tomar banho. O jantar foi servido às 21 horas. Helena havia preparado lasanha, salada e pão de alho. A conversa fluía de maneira forçadamente casual, com Lucas conduzindo a maior parte do diálogo, contando histórias da cidade e da família que não envolviam assuntos sensíveis. E você está em que ano da faculdade de enfermagem? Helena perguntou finalmente, dirigindo-se diretamente a Mariana pela primeira vez desde as apresentações. No 3º ano. Mais 1 ano e meio para me formar. Pretende fazer especialização? Gostaria de trabalhar com enfermagem obstétrica, Mariana respondeu, animando-se com o assunto.
Sempre gostei da ideia de ajudar a trazer vidas ao mundo. Antônio sorriu. A obstetrícia é uma área fascinante da medicina. No hospital onde trabalho, a equipe de enfermeiras obstétricas é excepcional. Se quiser, posso te apresentar a coordenadora delas qualquer dia. O oferecimento pegou todos de surpresa. Era a primeira vez que Antônio sugeria algo que implicava uma relação continuada, não apenas esta visita pontual. Seria interessante, Mariana respondeu, cautelosa. Obrigada. Helena observava a interação com olhos atentos. A garota era educada, inteligente, claramente determinada a construir um futuro sólido apesar das adversidades. E os olhos dela, idênticos aos de Lucas, refletiam algo que Helena reconhecia bem, uma mistura de orgulho e vulnerabilidade que caracterizava os Meirelles. E sua mãe, Helena perguntou suavemente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Como ela era? Mariana engoliu em seco, colocando o garfo ao lado do prato. Ela era, e forte. Trabalhava em 2 hospitais para que pudéssemos ter uma vida confortável. Adorava ler nas horas vagas, principalmente romances históricos. Fazia um brigadeiro incrível. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios com a memória. E nunca deixou que eu me sentisse menos por não ter um pai presente. Sempre dizia que família é o que construímos, não apenas o que herdamos. Helena assentiu lentamente. Ela parece ter sido uma mulher admirável. Era sim, Mariana confirmou, os olhos marejados. Antônio observava a cena com um nó na garganta. Regina. A enfermeira de sorriso fácil e ideais firmes com quem tivera um breve relacionamento décadas atrás. Nunca imaginara que ela tinha criado uma filha sozinha, sua filha, enquanto ele construía carreira e família em outra cidade. Acho que já está tarde, Lucas interveio, percebendo o clima emocional. E amanhã temos um dia cheio pela frente. Todos concordaram, aliviados com o encerramento daquele primeiro encontro que, apesar da tensão inevitável, havia transcorrido melhor do que qualquer um deles esperava. Mais tarde, já em seu quarto, Mariana ouviu uma leve batida na porta. Era Helena, segurando uma xícara. Trouxe um chá de camomila, ela ofereceu. Ajuda a dormir em lugar estranho. Obrigada, Mariana aceitou, surpresa com o gesto. Helena hesitou na porta. Queria dizer que, e não é fácil para mim essa situação. Mas não é sua culpa. E estou tentando fazer o que é certo. Eu entendo, Mariana respondeu honestamente. Se a senhora preferir, posso não voltar depois deste final de semana. Helena balançou a cabeça. Não é isso que estou dizendo. Você é filha do Antônio. É irmã do Lucas. Tem lugar nesta família, se quiser. As palavras, ditas com esforço visível mas sinceridade inegável, tocaram Mariana profundamente. Obrigada, foi tudo o que conseguiu responder. Helena assentiu e saiu, fechando a porta suavemente. Mariana olhou para a xícara de chá em suas mãos, sentindo que acabará de receber muito mais do que uma bebida quente para ajudá-la a dormir. Havia recebido o primeiro passo em direção a um lugar que talvez, algum dia, pudesse chamar de lar. O sábado amanheceu ensolarado, típico de Ribeirão Preto mesmo no outono. Mariana acordou cedo, habituada à rotina de estudos e trabalho. Encontrou a cozinha vazia e decidiu preparar um café, buscando se sentir útil naquela casa que não era sua. Estava terminando de coar o café quando Helena apareceu, vestida para uma caminhada matinal. Bom dia, a dona da casa cumprimentou, surpresa por encontrá-la acordada tão cedo. Dormiu bem? Sim, obrigada, Mariana respondeu, indicando a cafeteira. Espero que não se importe, fiz café. De forma alguma. Na verdade, é um alívio encontrar alguém que acorda cedo por aqui. Os homens da casa só levantam depois das 10 nos finais de semana. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Mariana. Minha mãe era igual. Adorava dormir até tarde quando não estava de plantão. Helena serviu-se de café, observando a jovem discretamente. No dia anterior, com a tensão do primeiro encontro, não havia realmente olhado para ela.
Agora notava como Mariana tinha não apenas os olhos de Antônio, mas também seu queixo determinado e a forma como franziam a testa ao se concentrarem em algo. Vou caminhar no parque aqui perto, Helena comentou, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Gostaria de vir? Posso te mostrar um pouco do bairro. Mariana hesitou apenas por um segundo. Adoraria. 20 minutos depois, as duas caminhavam lado a lado pelas trilhas arborizadas do Parque Curupira, uma área verde preservada no meio do bairro residencial. O sol da manhã filtrava-se pelas copas das árvores, criando padrões de luz no chão de terra batida. Lucas me disse que você é professora, Mariana comentou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre elas. Sim, de história. No Colégio São Francisco, não muito longe daqui. Eu sempre gostei de história na escola. Principalmente história da medicina. Helena sorriu. Antônio tem alguns livros sobre isso no escritório. Ele também se interessa pelo assunto. A menção ao nome dele criou um breve momento de tensão. Era a primeira vez que conversavam abertamente sobre o homem que as conectava de maneira tão complexa. É estranho, Mariana disse finalmente, olhando para o horizonte. Passei tantos anos imaginando como ele seria, e agora? E agora ele é real, Helena completou, compreendendo. Com qualidades e defeitos. Exatamente. Mariana fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Queria que soubesse que não vinha aqui para causar problemas. Não espero que ele abandone a vida dele por mim, nem quero tomar o lugar de ninguém. Helena parou de andar, virando-se para encará-la. Isso eu já percebi. E admiro sua maturidade. Respirou fundo antes de continuar. No começo, quando descobrimos sobre você, fiquei com raiva. Não de você, mas da situação. Senti como se tudo que construímos juntos estivesse sendo questionado. Eu entendo, Mariana murmurou. Mas ontem, quando você falou sobre sua mãe e percebi que ela fez algo extraordinário. Criou uma filha incrível, sozinha, sem amargura. Helena hesitou, então continuou. Não sei se eu teria sido tão forte no lugar dela. As duas mulheres se olharam, um entendimento silencioso nascendo entre elas. Vamos voltar? Helena sugeriu. Os homens já devem estar acordando, e Lucas quer te mostrar a cidade hoje. Quando retornaram, encontraram Antônio e Lucas na cozinha, preparando um farto café da manhã de sábado. A surpresa foi evidente nos rostos deles ao verem as duas entrando juntas, conversando como se fossem velhas conhecidas. Vocês saíram juntas? Lucas perguntou, incrédulo. Fomos caminhar no parque, Helena respondeu naturalmente, pegando algumas frutas para cortar. Mariana é boa companhia para as manhãs. O olhar de gratidão que Antônio lançou para a esposa não passou despercebido por ninguém. O restante do dia transcorreu de maneira surpreendentemente agradável. Lucas levou Mariana para conhecer o campus da USP de Ribeirão, onde estudava engenharia. Mostraram a ela o centro da cidade, o mercadão municipal, e passaram no shopping para tomar sorvete. Antônio juntou-se a eles no final da tarde para um tour pelo Hospital São Lucas, onde trabalhava. Apresentou Mariana a alguns colegas como minha filha, que está estudando enfermagem em São Paulo, palavras que encheram os olhos dela de lágrimas contidas. À noite, para a surpresa de todos, Helena sugeriu que jantassem no seu Zezinho. É uma tradição da família, explicou para Mariana. Sempre vamos lá em ocasiões especiais. A churrascaria tradicional estava lotada, como sempre aos sábados. Sentados numa mesa próxima à janela, os quatro conversavam com uma naturalidade que teria parecido impossível apenas 24 horas antes. Minha mãe guardou todas as suas cartas, Mariana comentou em determinado momento, olhando para Antônio. Eram poucas, mas ela as mantinha numa caixa especial. Antônio a encarou, surpreso. Não imaginei que ela tivesse guardado algo de mim depois de tanto tempo. Ela nunca deixou de gostar de você, Mariana admitiu. Não de uma forma romântica, mas com carinho. Dizia que você foi importante para ela numa fase difícil. Antônio baixou os olhos, visivelmente emocionado.
Lucas e Helena trocaram olhares, testemunhas silenciosas de uma história que apenas começavam a conhecer. Por que ela nunca me contou sobre você? Antônio perguntou, a pergunta que o consumia desde que descobrira sobre a filha. Mariana deu de ombros. Ela não queria te prender. Disse que você tinha grandes sonhos, e uma gravidez não planejada não estava neles. E depois, quando descobriu que você tinha se estabelecido em Ribeirão, formado família. Ela fez uma pausa. Acho que ela não queria causar problemas. Minha mãe era assim, sempre pensando nos outros primeiro. Helena pousou a mão sobre a de Antônio, num gesto de conforto que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária, comentou. Era assim, Mariana concordou, sorrindo melancolicamente. O domingo chegou rápido demais. Logo após o almoço, Lucas levaria Mariana de volta à rodoviária para pegar o ônibus das 15 horas para São Paulo. Os quatro estavam na varanda dos fundos, aproveitando o sol ameno da tarde, quando Antônio pigarreou. Mariana, queria dizer algo antes de você ir. A jovem levantou os olhos, expectante. Não posso mudar o passado, ele começou, a voz embargada. Não posso recuperar os anos que perdemos. Mas quero que saiba que, daqui para frente, sou seu pai. Para o que precisar. Mariana assentiu, sem conseguir falar. Estava pensando, ele continuou, olhando brevemente para Helena, que assentiu em aprovação. Você está se dividindo entre estudos e trabalho. Deve ser difícil. Gostaria de ajudar financeiramente, para que possa se concentrar na faculdade. Não precisa, Mariana começou a protestar. Sei que não precisa, Antônio interrompeu gentilmente. Você já provou que é perfeitamente capaz de se virar sozinha. Mas é o que um pai faria, e quero ter a chance de ser isso para você agora. Lucas observava a cena com um sorriso. Havia sido ele o catalisador dessa mudança, e sentia-se orgulhoso do resultado. E tem mais, Helena acrescentou, surpreendendo a todos. Pensamos que, talvez, você pudesse considerar terminar seus estudos aqui em Ribeirão. A faculdade de enfermagem da USP aqui é excelente, e você poderia ficar conosco até se formar. Mariana arregalou os olhos, atônita com a proposta. E não sei o que dizer. Não precisa responder agora, Helena assegurou. É uma decisão importante, e você deve pensar com calma. Mas saiba que seria muito bem-vinda, Lucas acrescentou, animado com a ideia de ter a irmã por perto. Mariana olhou para os três, sentindo uma emoção que nunca experimentara. Era mais do que gratidão ou surpresa. Era o sentimento de pertencimento que sempre buscará, mesmo sem saber. Vou pensar com carinho, prometeu. Na hora da despedida, os abraços já não eram formais ou hesitantes. Helena segurou Mariana por um momento mais longo que o necessário. Volte logo, sussurrou. E traga suas coisas da próxima vez. No carro a caminho da rodoviária, Lucas notou que a irmã estava quieta, absorta em pensamentos. 1 centavo pelos seus pensamentos, brincou. Mariana sorriu. Estava lembrando de algo que minha mãe costumava dizer. Que às vezes a vida te tira algo importante, mas depois te devolve de outra forma. E você acha que é isso que está acontecendo? Talvez. Ela olhou pela janela, para a cidade que poderia se tornar seu novo lar. Perdi minha mãe, e isso dói todos os dias. Mas encontrei um pai, um irmão e... Fez uma pausa, escolhendo a palavra certa, uma família que nunca esperava ter. Lucas sorriu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Família era mesmo algo complexo, imprevisível e, às vezes, surpreendentemente resiliente. Quando o ônibus partiu, Lucas ficou observando até que desaparecesse na rodovia. Em seu bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem de Helena: comprei tinta nova. Vamos pintar o quarto de hóspedes quando você voltar. Que cor você acha que ela vai gostar? Sorrindo, Lucas guardou o celular e caminhou de volta ao estacionamento. A vida havia mudado completamente em apenas uma semana.
O segredo revelado, que inicialmente parecia uma ameaça à estabilidade familiar, tinha aberto espaço para algo novo e inesperado, uma família maior, mais complexa e, paradoxalmente, mais forte. No carro, digitou rapidamente uma resposta para a mãe: acho que ela vai gostar de verde. Combina com os olhos dela. Com os nossos olhos.